Olá, sou Cláudia Xavier, jornalista, e estamos aqui com o quadro Papo com Especialista do site euclidesdacunha.com, com esse especialista, Gabriel Gedoc, nutricionista aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Cláudia. Prazer. Primeira pergunta já é para nos contar como começou o seu interesse pela nutrição e se tornar nutricionista. Pronto, minha história com a nutrição é uma história bem longa. Meu primeiro contato com nutrição foi quando eu comecei a praticar exercício físico, né? Praticar exercício no sentido de buscar alguma mudança física, né? Eu já praticava exercício ao longo da infância, mas quando eu entrei na academia pela primeira vez, comecei a me interessar por academia, por esporte, né? Por mudar o corpo. E aí eu comecei a ver que só o exercício estava me limitando, não era suficiente só o exercício. E aí eu comecei a me interessar por nutrição de forma bem leiga mesmo, né? Estudava, lia coisas na internet e tal. E aí por muito tempo foi assim, eu tinha esse interesse bem aprofundado por nutrição, vivia lendo coisas sobre nutrição, mas nunca tinha pensado em fazer o curso. Tanto que eu comecei uma outra faculdade, fui fazer engenharia, não tinha nada a ver. Mas esse desejozinho, pela nutrição latente, ele continuou por muitos anos. E aí, em um certo momento da minha vida, eu estava meio desgostoso com a engenharia, não estava me encontrando ali dentro. E aí eu pensei, vou fazer nutrição, vou largar tudo e vou fazer nutrição. De início eu fiz a faculdade, comecei e tentei conciliar as duas coisas, mas aí eu pensei, poxa, eu já levei tanto tempo para fazer a nutrição, que era uma coisa que eu queria, estava aquele desejo ali guardado. E chegou um momento que não fazia sentido eu ficar tentando conciliar duas coisas se eu sabia que eu só queria uma. E aí eu larguei, tranquei a faculdade de engenharia e segui só na nutrição e graças a Deus por isso. Estou muito feliz por ter feito essa escolha. Que bom. Agora, ao longo dessa sua trajetória, o que mais mudou na sua visão sobre alimentação e saúde? Eu já fui muito extremista, principalmente quando eu não estudava nutrição como deve ser estudado, né, com um conhecimento acadêmico de nutrição. Quando eu estudava por conta própria, eu era daquele tipo bitolado, assim, tinha que fazer tudo certo, tudo perfeito, certas coisas não podia em hipótese alguma, e hoje eu sou totalmente o oposto disso, e hoje o meu discurso é totalmente oposto disso. Então eu falo com a visão de uma pessoa que já foi muito extremista e viu que o caminho não é por ali. E hoje eu sou uma pessoa muito mais moderada no discurso nutricional, né? Cabe fazer certas coisas que as pessoas acham que não pode por ser nutricionista, cabe, tem lugar para isso. Maravilha. Agora, qual o maior desafio que você encontra no consultório, no dia a dia ali, atendendo os seus pacientes? Eu acho que o principal é fazer a pessoa entender que trabalhar com nutrição não é como uma consulta médica qualquer, né? Quando você vai em um médico, normalmente você está sentindo alguma coisa, né? Você está com alguma enfermidade, algum problema de saúde, alguma coisa, e normalmente ele te passa um tratamento que na maioria dos casos, não estou generalizando aqui, mas na maioria dos casos é simples de ser feito. Então você vai tomar esse remedinho aqui de tantas e tantas horas, você vai tomar isso aqui uma vez por dia, uma vez por semana, e o tratamento vai ser esse e vai resolver o seu problema. E na nutrição, eu vou mexer com a vida da pessoa inteira. A pessoa chega no consultório de nutrição e eu vou mexer com o que ela faz, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Então, ir ao nutricionista e não estar disposto a fazer essa mudança é muito complicado. Muitas vezes a pessoa não tem sucesso porque chega lá achando que vai ser uma consulta médica como outra qualquer, que eu vou passar, toma essa cápsula aqui que vai resolver o seu problema. E não é assim. Eu vou ter que ensinar, eu vou ter que desfazer algumas coisas que ela tem enraizada na cabeça dela, tentar encontrar caminhos para que ela consiga vencer, às vezes, alguns tabus alimentares, né? Às vezes a pessoa tem que aprender a comer, aprender de fato a comer bem, porque a pessoa talvez nunca tenha tido uma experiência na vida de se alimentar de forma saudável. Tem pessoas que não comem certos tipos de alimentos e a gente tem que ir caminhando para que ela vá introduzindo certas coisas que são importantes. Então eu acho que conscientizar a pessoa de que é uma mudança de comportamento, e mudança de comportamento é longa, é trabalhosa, né? Envolve você mexer com crenças, envolve você mexer com o social da pessoa também, né? Então eu acho que esse é o principal desafio na nutrição, é a pessoa entender que não é uma mudança tão simples e não é uma coisa que estalou o dedo vai ser resolvido, vai ter o resultado que ela veio esperando.
Verdade. Agora, hoje em dia, a gente vê uma onda de desinformação. E quando a gente fala desinformação aqui nas redes sociais, a gente vê pessoas que não são especialistas Sim. e acabam dando dicas de como se alimentar melhor, ou acaba tendo aquele terrorismo nutricional que a gente fala. Então, qual é o perigo de as pessoas estarem ali o tempo todo nas redes sociais e acabar seguindo uma pessoa que é não especialista e dá dicas como melhorar a sua alimentação, por exemplo? Sim. Assim, a nutrição é uma coisa que todo mundo lida com nutrição, mesmo que nunca tenha se dado conta disso, né? Todo mundo come todos os dias. Então, acaba que muitas vezes, por você comer todos os dias, por você ter essa prática diária e você conseguir alcançar um determinado resultado, às vezes você se sente capaz de auxiliar outras pessoas também, né? Eu fiz desse jeito, funcionou para mim, eu consigo ajudar outras pessoas também. Mas isso é uma visão um pouco limitada da história, porque você está se baseando apenas no seu relato, né? Você não está se baseando em um estudo de como é que o corpo funciona, por que no seu caso isso deu certo e no daquela outra pessoa talvez essa abordagem não vai dar certo também. Então é complicado, porque quando a pessoa vai seguir orientações de uma pessoa que está baseada só na experiência dela, você está deixando de abordar uma série de outras questões que são importantes para que você tenha sucesso no seu processo de mudança. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, sobre algumas dietas que ficam na moda. Por exemplo, hoje em dia está muito na moda a dieta carnívora, que a pessoa corta tudo da vida, fica à base de carne e ovo, basicamente. Uma semana sem açúcar, por exemplo. Sim, ou um desafio, né, de uma semana sem açúcar e tal. E eu não estou dizendo que não funcione para o que a pessoa está buscando, mas existe uma outra coisa que vai além. Por exemplo, ela pode perder peso, que é o que ela está buscando, mas e o que vem além da perda de peso? E as consequências de estar fazendo aquela mudança sem um planejamento, sem uma orientação profissional? Então isso vem junto também, né? E você tem que pensar, quando você está se tratando com um profissional, ele vai pensar nisso daí. Pô, se eu fizer isso, ela pode ter determinadas consequências. Então eu estou também precavido para que isso aqui não venha trazer um prejuízo depois. Ela perdeu peso, mas ficou doente. E aí? Valeu a perda de peso? Valeu essa troca? Então, quando você vai por essa linha de se consultar com uma pessoa que é especialista da própria vida, você corre o risco de cair nessas armadilhas. Você até alcança o resultado que você foi buscando, mas você consegue outros resultados que talvez você não queria, né? E vem junto com o pacote. Eu acredito que é aquela ideia, né? O que é melhor pra mim pode não ser pra você. Sim, com certeza. Agora, sobre aquele suco detox, que tem muita gente que acaba tomando, faz ali, realmente funciona? Funciona para quê? Para funcionar... Porque as pessoas acabam procurando, acho que para emagrecimento, né? Sim, muita gente aí busca para... acabo que, às vezes eu vejo assim nas redes sociais que muitas pessoas acabam falando que presta, uns que não presta, mas realmente funciona o suco detox? Pronto. Funcionar para emagrecimento... Se eu for dizer para vocês o que é que funciona para emagrecimento, assim, de forma bem grosseira, bem desprezando qualquer outras minúcias, o que funciona para emagrecer é você ingerir menos calorias do que você precisa, né, do que você gasta no seu dia a dia. Pronto. Isso é o que funciona para emagrecer, mas isso é ser muito reducionista, né? Se basear só nisso é ser muito reducionista. Então, assim, o suco detox funciona para emagrecer. Se você toma suco detox e o seu contexto alimentar está em um contexto em que você ingere menos calorias do que o que você está gastando diariamente, vai servir para emagrecer. Mas está emagrecendo por causa do suco? Não. Você poderia, se você preservasse essa regra de consumir menos calorias, com ou sem o suco, você emagreceria. Então, o suco ele tem algumas particularidades. Ele pode ser muito interessante, pode ser muito útil. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de comer alguns tipos de frutas, algum tipo de vegetais, mas se for na forma de suco, ela consome. O suco pode ser uma ótima ferramenta para trabalhar a inclusão desses alimentos na vida dessa pessoa. Mas prometer o emagrecimento por causa do suco, aí não dá para fazer, porque depende do contexto total da dieta, entendeu? É o que eu acho que a gente acaba vendo, né? Muita gente come normal, Sim. Aí toma suco achando que vai ser uma dieta milagrosa. Comi uma pizza ontem à noite, amanhã é suco mesmo. detox e tá tudo resolvido. Não é tão simples assim. Pois é, viu, gente?
Agora, ultimamente, a gente também tem visto uma onda de suplementos, né? A chamada suplementação. Ela realmente funciona? Quais são os benefícios? Em que momento é eficaz realmente? Pronto. No mercado existe uma infinidade de suplementos. Alguns com evidência, com efetividade, outros não. Muitos suplementos, eles têm uma efetividade delimitada por um determinado contexto. Então, por exemplo, uma suplementação de ferro é excelente, super efetiva para quem tem carência de ferro. Se você não tem carência de ferro, não tem utilidade nenhuma para você. Uma suplementação de proteína, um whey protein ou outros tipos de proteína, uma proteína da carne, uma proteína vegetal, é interessante para quem não consegue consumir uma quantidade adequada de proteína só com alimentos. Pode ser super interessante para essa pessoa, mas para outras pessoas que conseguem consumir proteína suficiente com alimento mesmo, pode ser desnecessário. Não vou dizer nem ineficaz, vou dizer apenas desnecessário. Poderia ser investido esse dinheiro em uma outra substância ou em outras coisas, entendeu? Então, suplemento depende de aplicabilidade, muitas vezes. E hoje está muito na moda suplemento, então muitas vezes a pessoa faz uma refeição que tem mais cápsulas do que comida, né? Em algumas situações. Então, nesses casos aí, eu acho que vale a pena pensar, é esse o caminho certo? Eu acho que não. Também quando você falou, por exemplo, ela está tomando um de cálcio, mas ela não precisa, ou de ferro, mas ela não precisa. E se acabar ela exagerando, pode ocorrer prejuízos, né? Pode sim. Aí vamos entrar em um tema que está bem falado, né, nos últimos dias, que é soroterapia, que é um tipo de suplementação, só que feita de forma intravenosa. E o que é que se critica da soroterapia? Soroterapia pode ter uma aplicabilidade, tem uma aplicabilidade muito grande, tem muita utilidade quando há necessidade. Quando é que se aplica a suplementação intravenosa de vitaminas e minerais? Normalmente, quando a pessoa não consegue ingerir por via oral quantidade suficiente, ou ela não pode ingerir por via oral. Por exemplo, um paciente que está com algum comprometimento no trato digestório. Ele não vai poder se alimentar por via oral, normal. Então, ele vai ter que fazer essa reposição por via venosa, não só de vitaminas, mas de todos os outros nutrientes. Então, em certos casos, é muito útil, muito aplicável. Mas para o que se vê hoje em dia, não. O que é que se vê hoje em dia? É a utilização indiscriminada para qualquer pessoa com finalidades que chegam a ser engraçadas, né? O soro para imunidade, soro para super performance, soro para vitalidade. E aí o que é que tem nesse soro? Algumas vitaminas em doses absurdas. E aí entra o problema, pode ser até perigoso. Se fosse só um mixzinho de vitaminas em doses ali normais, você só ia estar gastando dinheiro à toa, né? Consumindo vitaminas de uma forma que é desnecessária, você poderia consumir por via oral. Mas se for em doses absurdas, isso pode trazer prejuízos para a saúde. Então você pode consumir uma dose muito alta de uma determinada vitamina, ter uma hipervitaminose e ter consequências na saúde muito graves. Inclusive ser hospitalizado por conta disso, dependendo do tipo de hipervitaminose. Verdade. Agora, existem muitos mitos sobre a alimentação que a gente vê hoje em dia. Quais são os maiores que você acha pertinentes, que queira desmistificar aqui pra gente? Mitos, eles são sazonais, né? Tem época que tem uma coisa que está em alta, tem outra. Nesses meus anos aí de nutrição eu já vi de tudo, né? de mitos nutricionais. Alguns que ainda persistem, que carboidrato é vilão, que se você quer ter saúde, se você quer ter qualidade de vida, você tem que cortar carboidrato, você não pode comer carboidrato. Isso é um grande mito e, inclusive, é um mito que pode trazer problemas para a saúde da pessoa. Por exemplo, a gente comentou da dieta carnívora, é uma dieta que limita muito a ingestão de carboidratos e, limitando muito a ingestão de carboidratos, você acaba limitando a ingestão de outras coisas que vêm junto dos carboidratos. Por exemplo, fibras. Boa parte das fontes de fibras advém de carboidratos, de cereais, de frutas, de verduras, de legumes. E aí, se você limita a ingestão dos carboidratos, você limita também a ingestão de fibras, que é um dos nutrientes mais importantes para o quadro geral de saúde. Então, eu acho que esse é um mito que ainda persiste nos dias de hoje. Tem outros mitos, deixa eu ver, mas alguns que já foram vencidos, né? Que ovo faz mal, já foi um grande mito vencido, que hoje a gente sabe que não é um problema.
Deixa eu ver. Tem também do pão, né? Sim. A gente fala que o pão, o pão francês normal. Sim, não eu acho que é um mito presta. que está sendo vencido. Já foi, né? Tinha aquela famosa frase, pão é veneno. Isso. Hoje a gente já vê uma mudança, né? Hoje Os já- nutricionistas também acabam Sim. recomendando um pão. Sim, muita gente já me procurou porque dizia, você é um nutricionista que prescreve pão. Já Eu atendi imagino. muita gente com esse discurso. Então, assim, dentro de uma dieta bem elaborada, bem equilibrada, tem espaço para você incluir um pão tranquilamente. Tem espaço para incluir até alimentos que são considerados não saudáveis, um doce, alguma coisa assim. Dentro de uma dieta bem estruturada, bem calculada, dá para encaixar, sim, tranquilamente. Agora também tem outro que é a questão da diferença da margarina e a manteiga. Existe realmente diferença? Existe sim. Até algum tempo atrás, eu não vou saber te dizer há quantos anos atrás isso mudou, mas até um tempo atrás, as margarinas elas tinham uma quantidade de gordura trans muito alta. E gordura trans em excesso... Gordura trans é um tipo de gordura que você tem que limitar ao máximo a ingestão, se possível zerar. Porque é um tipo de gordura que está muito associado a problemas cardiovasculares, a problemas de saúde de forma geral. Então, as margarinas de antigamente, elas tinham muita gordura trans. Nesse caso, a manteiga seria uma boa alternativa. Só que isso foi modificado. A legislação apertou e exigiu essa modificação e as margarinas de hoje não têm gordura trans. Então, hoje em dia, as margarinas atuais, elas são melhores que a manteiga, quando você fala do perfil de gorduras presentes ali naquele alimento. Por quê? Porque a manteiga é rica em gordura saturada. Gordura saturada em excesso pode aumentar colesterol, pode aumentar risco cardiovascular, pode aumentar resistência insulínica, que isso aí pode te predispor um diabetes, né? Facilitar acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo. Então, não estou dizendo que você deve limitar e restringir totalmente o uso de gordura saturada, até porque ela está presente em outros alimentos e a gente acaba ingerindo pequenas quantidades diariamente e isso é ok. Ela faz parte da alimentação também. O que não pode é consumir em excesso. Por isso que se for para você escolher, eu prefiro que você utilize a margarina, porque o perfil de gorduras é mais saudável, tem gorduras poliinsaturadas, que estão relacionadas justamente com o oposto do que está a gordura saturada, que é a melhora dos parâmetros cardiovasculares, né, do risco cardiovascular, melhora de sensibilidade à insulina, colesterol, enfim. Interessante, porque a gente vê, né, que muitas pessoas consomem a manteiga Sim. e ainda tem aquele vilão da margarina. Pronto, um outro discurso que é problemático é aquela ideia de que é natural, é saudável, né? A manteiga é natural, vem natural verdade. por natural, veneno de cobra é natural também, né? Então, não é um discurso que dá para ser levado a ferro e fogo. No geral, alimentos naturais são mais saudáveis, mas há que se ter um cuidado, que às vezes essa regra não é sempre verdadeira. E se você pudesse dar 3 dicas práticas para as pessoas sobre alimentação, quais seriam? Sobre alimentação, vamos lá, dicas práticas. Se tem coisas que são inegociáveis na nutrição, né, dentro de quem pratica a nutrição baseada em evidências, nutrição baseada nos preceitos de saúde estabelecidos, consumo de frutas e vegetais é inegociável. Você pode viver sem carne, dá para fazer uma dieta vegetariana super saudável. Você pode viver sem consumir determinados tipos de alimentos, mas frutas e vegetais, pelo menos algumas, 2 ou 3 ali, você tem que ter na sua alimentação. Porque além de serem ricas em fibras, em vitaminas e minerais, elas têm algumas classes de nutrientes que você, não são, na verdade, nem nutrientes, né? São fitonutrientes, que você não encontra em nenhum outro tipo de alimento, que são os compostos bioativos. São elementos que não têm caloria, que em pequena quantidade eles estimulam o nosso metabolismo de forma positiva. E aí tem uma infinidade de compostos, cada um vai ter uma ação em um local diferente, mas sempre de forma positiva para a nossa saúde. E isso você não encontra numa cápsula que você possa manipular em quantidade suficiente, entendeu? Por exemplo, numa casca de laranja você tem mais de 20, 30 tipos de compostos bioativos diferentes. Não dá para você manipular tudo que tem em uma fruta de compostos bioativos para substituir. Então, é uma coisa que é inegociável dentro da nutrição, consumo de frutas e vegetais. Quem não consome, começa a tentar buscar maneiras de encaixar isso no dia a dia, né? Preparações, como a gente falou, do suco verde. Isso.
preparar misturado com outros alimentos que você gosta, né? Bem picadinho, escondido ali, para ver se você consegue consumir. Não gosta, né? Isso. Consumo de frutas e vegetais é algo que é inegociável. Consumo de boas fontes de gorduras é algo que é também muito importante, muito interessante. Então, castanhas, abacate, azeite de oliva, oleaginosas de forma geral, né? São excelentes fontes de nutrientes para a saúde. E se encaixa também, de certa forma, nesse mesmo quesito dos compostos bioativos. Além de serem boas fontes de gorduras, tem também uma série de compostos que você não encontra fácil em outros lugares e que agem positivamente na sua saúde. E uma dica que não é nutricional diretamente, mas é de comportamento, que é você entender, começar a se observar de que forma os seus hábitos de alimentação são impactados pelo seu ambiente e pelas suas emoções. Isso é uma grande queixa dentro do consultório também, que são pessoas que às vezes acabam encontrando na comida válvulas de escape para estresse, válvula de escape para algum desconforto emocional que está passando, para sobrecarga de trabalho, né? Aquela pessoa que tem um dia tão corrido, tão atarefado, que nunca para nada, quando ela chega em casa, ela só quer relaxar e descansar, e a comida acaba sendo um conforto nesse momento. E aí até você identificar o padrão de que, na verdade, o problema não é a comida, o problema é que eu encontrei na comida uma forma de extravasar e suprir uma necessidade que eu estou negligenciando. Então, o que é que eu tenho que fazer ali? Posso usar comida em alguns momentos? Posso. Pode ser utilizada em alguns momentos, mas se ela for sua única fonte forma de descarregar essa necessidade, isso vai acabar te trazendo consequências negativas futuramente. Então, tentar encontrar outras formas de equilibrar mais a vida, né? Buscar outras maneiras de buscar esse alívio, que não envolvam necessariamente a comida. Eu acho que essa terceira orientação seria isso, você entender que muitas vezes o hábito alimentar ele é impactado pelo seu emocional, pelo seu social, e às vezes o problema não é a alimentação propriamente dita, mas o que lhe leva a te alimentar, a se alimentar daquela forma que pode estar te atrapalhando. Verdade. Agora, a gente estava falando também sobre alimentos inflamatórios. Quais são esses alimentos inflamatórios? É um termo que ficou bem em alta, né, nos últimos tempos também. Alimentos inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios. É uma boa forma de categorizar para o público leigo, né? Se você for ser cri-cri, assim, nutricionalmente não é uma forma de classificação muito adequada, mas para o público leigo é fácil de entender. Então, assim, o que seriam alimentos inflamatórios? São alimentos que favorecem a perpetuação de um estado de inflamação no nosso organismo. O que seria isso? São alimentos que têm excesso de calorias, são alimentos que têm uma má composição nutricional, então com farinha refinada, excesso de gordura saturada, pobre em fibras, pobre em compostos bioativos. Então, a gente poderia classificar isso como um alimento inflamatório. E o que seria uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação totalmente oposta disso. E vai de forma muito simples para o que a gente considera como uma alimentação saudável, até leigamente falando. O que é uma alimentação saudável? Um alimento que tem bastante fruta, bastante verdura, bastantes alimentos in natura, gorduras de boa qualidade. Isso é uma alimentação anti-inflamatória. O que define se você vai expressar no seu organismo um estado inflamatório ou anti-inflamatório é como é o geral da sua alimentação. Não quer dizer que, por exemplo, se eu comer um alimento que tem essas características inflamatórias, eu vou estar automaticamente inflamando o meu organismo. Não. Eu posso comer, sei lá, um hambúrguer, uma pizza que tem essas características e estar tranquilo, não vai afetar de forma prejudicial o meu organismo. Por quê? Porque, no geral, a minha alimentação, a maior parte do tempo, é uma alimentação, entre aspas, com essas características anti-inflamatórias. Então, se quem tem uma alimentação que predomina esses alimentos inflamatórios, aí sim é muito provável que no longo prazo você vá desenvolver um estado mais inflamatório dentro do seu organismo, que é o que se chama de inflamação crônica de baixo grau. É como se o seu organismo ele vivesse à flor da pele, assim, qualquer coisinha ele exacerba, né? Então você fica mais retido, você está mais predisposto a eventos cardiovasculares, porque o seu sistema de defesa está sempre alerta.
E o oposto é verdade também. Se você tem essa alimentação mais rica em compostos anti-inflamatórios, uma vez ou outra que você comer uma alimentação que foge desse padrão, isso não vai afetar negativamente o seu corpo, porque o basal dele é funcionar de forma adequada. Entendi. Agora, por fim, falar também da importância da hidratação, né? De beber bastante água. Sim, inclusive tá aqui. Tá vendo? E que, inclusive, muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Tem gente que não consigo beber 1 litro nem 2 litros de água por dia. Falar da importância, e se essa pessoa não consegue, que outras formas ela pode fazer? Pronto. A melhor forma de você melhorar o seu estado de hidratação é você começar a deixar próximo de você uma fonte de água. Então andar com uma garrafinha, né? Ter uma garrafinha de estimação para você levar para todo lugar, porque o que acontece é, a gente se ocupa ao longo do dia e a gente esquece de beber água. A gente vai fazendo uma tarefa atrás da outra, um compromisso atrás do outro e a água passa batida. Você só vai lembrar quando você dá aquela pausa, você sente a boca seca, aí você vai lembrar de beber água. Mas aí você não vai beber 2 litros de água de uma vez só. Então, se você não tiver o hábito de ter por perto e toda hora dar um golinho, vai ser muito difícil que você consiga alcançar um nível de hidratação adequado. Então, a dica de ouro é essa. Tenha por perto uma garrafinha com você e toda hora dar um golinho. Fica muito fácil de alcançar dessa forma. Mas tem pessoas que, não sei o motivo, né? Pode ter alguma explicação científica para isso, mas tem pessoas que realmente não gostam do sabor da água, não gostam. Já ouvi falar mesmo. Então, para essas pessoas, se hidratar de outras formas pode ser interessante. Então, saborizar a água, pode colocar, sei lá, umas folhinhas de hortelã, de menta na água, uma rodela de limão, umas frutas cortadas, né, para deixar um pouquinho mais adocicado. É uma forma interessante. Consumo de chás também, desde que não seja em excesso. Chá em excesso pode ser prejudicial, né, mas 1 ou 2 xicrinhas de chás também é uma forma de aumentar a hidratação e não vai trazer prejuízo. E é um hábito importantíssimo para quem quer ter saúde. Né? No inverno também, a gente acaba consumindo pouca água também. Sim, né? A gente reduz, né? Porque o clima está mais frio, a gente transpira menos, então diminui um pouco a necessidade. Mas é importante não deixar de consumir. Isso mesmo. Porque a necessidade ela é constante, né? E água é assim, depois que você acostuma a beber uma grande quantidade de água, parece que o seu corpo pede. O que acontece muitas vezes é que a pessoa se acostumou tanto a viver bebendo pouca água, que ela meio que desensibilizou da sede, né? Da sensação de sede. Ela está acostumada a sentir sede o tempo todo, então ela sente aquilo e aquilo não incomoda, aquilo é o normal para ela. Mas a partir do momento que ela passa a se hidratar adequadamente e sentir o efeito que isso traz no organismo, porque traz muitas mudanças. Tem pessoas que falam que sentia dor de cabeça todo dia e não sabia o que era. Às vezes era desidratação. Se sentir inchado, né, retido e passa a beber água adequadamente, diminui, porque você aumenta a excreção. Quanto mais você bebe, mais você aumenta a excreção. Quanto menos você bebe, mais o seu corpo fica com aquela ideia de que não chega o suficiente e eu não posso liberar, porque eu preciso de água para funcionar bem. Então, se não está chegando, eu não posso soltar. E aí o seu corpo fica mais retido. E quando você começa a beber o suficiente, o corpo também libera mais facilmente, porque ele sabe que está chegando constantemente água. Então, você começa a ter melhoras por estar bebendo água suficiente e você começa a perceber, caramba, quando eu não bebo, volta todo aquele sintoma, tudo aquilo que eu sentia antes. E aí isso reforça a consolidação do hábito. Verdade. É melhor beber água do que pedra no rim, né? Ainda tem isso. Certeza. É muito mais barato, né? Um rim novo muito mais barato, tá vendo? Um rim novo é muito caro. Obrigada, Gabriel. Você vai fazer suas considerações finais e também deixar suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar. Pronto, vamos lá. Minhas redes sociais, eu estou presente no Instagram. Eu tenho algumas outras, mas eu não uso muito. Então, a principal rede social que eu alimento é o Instagram. É Gabriel Gedoc, @GabrielGedoc. Segue lá, acompanha. Estou sempre falando de nutrição, de exercício, de saúde, certo? E uma consideração que eu gosto de fazer, né, quando eu estou nessas conversas é o seguinte: a relação que a gente tem com a comida talvez seja a única relação que você tem na sua vida, que você tem do momento em que você nasce e vai ter até o momento em que você vai embora, até o momento em que sua vida acabar. Então, se você tem uma relação tão longeva, né, vai durar a sua vida inteira, e ela é complicada, conflituosa, ela te gera problemas, isso consequentemente vai afetar negativamente a sua vida como um todo. Então, trabalhar para conhecer um pouco de nutrição, eu acho que deveria ser
ser algo que todo mundo deveria se preocupar um pouco, porque isso afeta diretamente a sua qualidade de vida. O mínimo necessário para viver bem, eu acho que a gente deveria se preocupar de conhecer um pouco sobre nutrição, certo? É isso aí. Perfeito, obrigada por esse bate-papo tão importante, necessário, que é sobre alimentação. E esse foi mais o Papo com o Especialista.